Mateus, capítulo 3, vou ler a partir do versículo 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Quando ele chamou os fariseus e saduceus de raça de víboras, ele estava dizendo que eles eram a descendência ou a semente da serpente mencionada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus disse que a descendência da serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Estes eram a descendência da serpente que mataria Jesus, a descendência da serpente, ou seja, filhos do diabo. Quando João Batista os viu, repreendeu-os severamente. Versículo 8. Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que isso significa? Deem fruto que mostre o arrependimento. Arrependimento. Ele estava gritando para eles produzirem frutos dignos de arrependimento. Se vocês não derem fruto que mostre o arrependimento, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Em outras palavras, eles serão julgados. Eles serão queimados no fogo, ou seja, eles receberão o julgamento do fogo. Versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, João Batista batizou com água, mas disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Vamos resolver qualquer mal-entendido que possamos ter sobre a Bíblia antes de seguirmos. As pessoas tendem a pensar que esse batismo com fogo é o Espírito Santo, mas este batismo com fogo não está falando sobre o Espírito Santo. Ele está se referindo ao fogo sobre o qual João falou logo antes disso, quando disse que toda árvore que não der bom fruto seria cortada e lançada ao fogo. O que isto significa? Significa que Jesus batiza com o Espírito Santo, mas quem não receber o batismo com o Espírito Santo será batizado com fogo. É o fogo do inferno. Mas algumas pessoas não pensam no batismo com o Espírito Santo e ficam obcecadas com a ideia de receber o batismo de fogo. Elas acham que recebendo o batismo de fogo vão sentir um calor repentino em todo o corpo, ou de repente sentir um calor abrasador nas costas, ou que de repente todo o corpo irá tremer. Elas acham que esse é o batismo de fogo. Elas estão sendo enganadas. Em Atos dos Apóstolos diz: viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Mas não está falando sobre uma sensação quente repentina disparada pelo seu corpo. Se quiserem experimentar uma sensação de calor e tremor por todo o corpo, se realmente precisam sentir isso, é possível sentir isso num período de apenas 1 ou 2 horas. Não acontece com todos, mas um número significativo de pessoas pode experimentar essa sensação de calor físico. Uma forma de fazer isso é batendo palmas enquanto canta hinos. Vocês batem palmas enquanto canta hinos. Escolha apenas um hino e cantem repetidamente como se estivesse em transe e, dessa forma, suas mentes ficam completamente concentradas nisso. Assim que sua mente estiver completamente concentrada dessa maneira, a pessoa que conduz o encontro dirá a todos para recitarem orações juntos. À medida que os participantes fazem isso, eles começam a competir com as pessoas do seu lado em termos de volume, cada um tentando orar mais alto que os outros, até que todos estejam gritando suas orações. É um pandemônio. Depois de orarem dessa maneira por um bom tempo, as pessoas designadas vêm por trás e colocam as mãos sobre as cabeças dos que estão orando. E quando eles de repente tocam na cabeça dessas pessoas, é uma surpresa tão grande que o sangue circula rápido. Como resultado, suas costas ficam quentes ou todo o corpo fica quente, e algumas pessoas até tremem. Mas isso não é o Espírito Santo. São meramente suas emoções e o seu sangue correndo. Isso não é o Espírito Santo. Quando as pessoas passam por esse tipo de experiência, isso ressoa com elas por um tempo. Mas depois
de alguns dias, desaparece. Então, por acharem que precisam vivenciar isso novamente, elas voltam para outro encontro semelhante a este. Esses tipos de pessoas estão sempre procurando os encontros parecidos a estes. Eles estão sendo enganados. Eles estão enganados. Vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo. É quando vocês entendem a verdade na Palavra de Deus que são batizados com o Espírito Santo. Definitivamente, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Se não forem, vocês vão virar palha. Agora olhe para o próximo versículo, versículo 12. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. É este queimar com fogo que é o batismo de fogo. A primeira vez que uma pessoa nasce é pelo ventre de sua mãe, não é mesmo? Este é o nascimento da carne. Se a gente considerar isso em termos de grão, nossa carne é a casca externa. É o que se chama de casca. É como uma casca externa. Vocês vivem sua vida e então, um dia se dão conta da verdade na palavra de Deus e é aí que o Espírito Santo vem para vocês. Vocês recebem a nova vida. E essa nova vida é a vida de um filho de Deus. E assim, vocês nascem como um filho de Deus. O que é aquilo? É o trigo. O trigo. Eu também me referi a isso em uma palestra anterior. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus veio a este mundo como um grão de trigo, mas, quando o grão brota, dá muito fruto. Cada um de nós precisa se tornar um desse muito fruto. É assim que nos tornamos filhos de Deus. Quando nascemos com a vida de um filho de Deus, nos tornamos o trigo. Então, um dia, esses grãos de trigo serão reunidos no celeiro, e o trigo será recolhido para o celeiro. Assim diz, passou a época da colheita, acabou o verão. Algum dia, de repente, muitas pessoas nascidas de novo, aquelas que realmente nasceram de novo, vão desaparecer de repente. Se ouvirem todo esse ensinamento sobre a Bíblia, mas no final não obtiverem certeza absoluta da sua salvação, naquele dia, as palavras de Jeremias, capítulo 8, versículo 20, provavelmente sairão de seus lábios. Ai não! O que eu vou fazer agora? Passou a colheita, acabou o verão, e eu não estou salvo. Eles vão chorar dessa forma. A palha. Queimará a palha com fogo que nunca se acaba. Por favor, dê uma olhada sincera e objetiva em si mesmo. Pergunte a si mesmo se, neste exato momento, se você é a palha ou o trigo. Se você é a palha, significa que você simplesmente nasceu do ventre de sua mãe. Nasceu fisicamente e não tem a vida nova dentro de você. Não tem a vida de Cristo. Então, é essa palha. Queimará a palha com fogo que nunca se apaga. É por isso que, por mais ocupado que esteja e por mais importantes que sejam os assuntos que deve atender neste mundo, precisa primeiro resolver este problema e evitar ser a palha, para que possa viver como o trigo. E é que, se não desistirem e continuarem buscando até o fim, a Bíblia diz que, se você continuar buscando a Deus, você o encontrará. Isso é o que diz. Sim, esta é a questão mais importante deste mundo. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis que eu digo um mistério. Aqui diz um mistério. Há um mistério que não foi revelado na história da humanidade. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui diz que seremos transformados. Aqueles que já morreram serão ressuscitados em corpos incorruptíveis, e nós também seremos transformados. Aqueles que se tornaram o trigo interiormente, o corpo destes serão transformados neste momento. Isso é o que está dizendo aqui. Enquanto estão ouvindo isso, pode parecer um tanto obscuro e podem se perguntar como isso pode acontecer. Mas a primeira coisa que precisam saber é que toda a Bíblia é verdadeira. É a verdade. Então, por favor, coloque toda a sua confiança na Bíblia. Vocês precisam aceitar em seu coração cada palavra que a Bíblia está dizendo e crer nela.
Se fizerem isso, pouco a pouco entenderão em seu coração o que ela está dizendo. Conseguirão entender isso.